Projeção. Vamos começar? Vamos orar. Pai amado, Deus querido, queremos entrar na Tua presença neste domingo de manhã para adorar o Teu nome, para estudar a Tua palavra, para conhecer o Senhor. Agradeço ao Senhor pelos irmãos que já estão aqui na escola dominical, os que estão a caminho, os que assistem e assistirão pela internet agora e depois, aqueles que assistirão o vídeo gravado no canal do YouTube. Que a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade alcance a cada um com a porção da Tua palavra que o Senhor lhe separou para esta manhã como alimento espiritual. A Tua palavra diz que não só de pão o homem viverá, mas também do alimento da Tua palavra. Por isso venha fortalecer a nossa alma, a nossa fé, colocando no nosso coração sementes que vão frutificar a 30, 60, 100 por um para a glória do Teu nome e para o nosso enriquecimento espiritual. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 31. Os irmãos que quiserem assistir a aula com o Marlon, é só acompanhá-lo. Evangelho de Lucas, capítulo 18. A referência que eu quero, acho que é o verso 9. Deixa eu ver aqui. Não. Lucas 18. Verso 2. Está acontecendo aqui. Lucas 18, verso 1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, não é essa a referência.
Minha chave bíblica está me mandando para o lugar errado. É 29, irmãos. 18, 29. 18, 29. Agora acertei. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. O Senhor Jesus está explicando aos discípulos a respeito de deixar tudo para segui-lo. E então ele responde dessa forma, que quem deixa pai, mãe, filho, mulher, casa, parentes, por causa do reino de Deus, recebe no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Vamos orar. Pai, nós pedimos a palavra do Senhor para o estudo, a ministração dessa manhã, que ela venha ao encontro da nossa necessidade para fortalecer e firmar a nossa fé. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre o reino de Deus. Na aula passada falamos a primeira parte e mostramos a respeito de que o tema do reino de Deus é um dos temas centrais na pregação do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, nós temos ensinado e temos aprendido que o reino de Deus, o tema do reino de Deus é um dos 3 temas mais importantes em toda a Escritura. A palavra nos ensina que o reino, o pacto ou a aliança e o mediador são os 3 temas mais importante em toda a Escritura Sagrada. E o reino de Deus, embora seja um tema muito comum, ele não é tão simples de ser definido. Quando a Bíblia fala de reino de Deus, ela não está falando de uma localização geográfica como a Palestina, como Israel, como os Estados Unidos, como Portugal, que em algum momento da história mundial acharam que o reino de Deus estava se cumprindo ali naquela região geográfica. Por volta do ano 1500, um pouco antes do ano 1500, Portugal teve um rei chamado Sebastião, e ele embarcou numa dessas cruzadas e descobertas pelo mundo, e ele desapareceu, e surgiu então a doutrina chamada de sebastianismo. O sebastianismo dizia que Deus tinha escolhido Portugal para ser um guia, uma espécie de tutor para as nações. Depois da formação dos Estados Unidos, surgiu lá nos Estados Unidos uma outra doutrina chamada a doutrina do destino manifesto, que dizia que Deus tinha escolhido os Estados Unidos para ser uma nação que ia ser a tutora de todas as outras nações. Então, sempre que uma nação começa a sobressair, eles começam a achar que são o reino de Deus na terra e que por isso eles têm direito de sair por aí mandando e desmandando nos outros. No entanto, o reino de Deus não é uma localização geográfica, não é um estilo de governo, uma monarquia ou uma república. O reino de Deus é o próprio governo, o próprio domínio ou reinado de Deus sobre todas as coisas. O reino de Deus é muito mais do que uma região geográfica, de que uma constituição ou de uma lei áurea. O reino de Deus é o próprio Deus governando toda a sua criação. E aí tem um aspecto positivo, que é o derramamento da graça, do favor não merecido de Deus sobre as pessoas. E tem um aspecto negativo, que é também o trazer o juízo de Deus sobre os impenitentes, aqueles que não se arrependem dos seus pecados, pelo contrário, se voltam contra Deus. Um livro muito importante, que explica um pouco sobre a postura das pessoas diante do reino de Deus, é o livro do Dr. Donald Carson, Um Chamado à Reforma Espiritual,
quando ele fala sobre o juízo de Deus, ele diz: você acha que no dia do juízo, todas as pessoas vão se colocar diante de Deus com aquela cara de arrependido? Ah, se eu tivesse mais tempo eu reformava a minha vida? De forma nenhuma. No dia do juízo de Deus, muitas pessoas se colocarão diante dele, e ao ouvir o veredito de que essas pessoas não entrarão no seu reino, elas simplesmente vão dizer: o senhor está enganado, eu sou uma pessoa muito boa, eu fiz muita coisa boa neste mundo, Deus não serve para governar ninguém, e vai para o inferno batendo o pé duro no chão, dizendo que Deus se enganou, que ninguém merecia ir para o inferno, coisíssima nenhuma. A Bíblia diz que quando Deus derrama as suas taças lá no livro de Apocalipse, e o objetivo de derramar as taças é levar as pessoas ao arrependimento, muitas pessoas não se arrependerão e ainda blasfemarão o nome de Deus. Nós estamos aí na nossa pandemia, né, conforme diz o reverendo Jeremias Pereira, esse coronga vírus que está aí em cima de nós, não sai de perto, todo mundo morrendo de medo dele. E muitas pessoas têm sim quebrantado o coração e se arrependido e voltado para Deus. Mas outras tantas estão dizendo: Deus é mau, olha aí o tanto que Deus é mau. Se ele fosse bom, ele não fazia isso com a gente de forma nenhuma. E ateus e anticristãos estão usando inclusive dessa configuração aí para dizer que o cristianismo é uma balela, não tem nada a ver. O juízo de Deus, ele é recebido muitas vezes com mais incredulidade e não com menos incredulidade, como muitas vezes nós gostaríamos. Então o reino de Deus não é como o Vaticano, que tem uma bandeira e tem assento, tem uma cadeira com direito a voto na ONU. O reino de Deus é o próprio Deus governando. Depois nós mostramos que a vinda do Senhor Jesus inaugurou o reino. O reino acompanha o próprio Senhor Jesus Cristo onde quer que ele vá, de tal modo que em alguns momentos no Evangelho, a chegada do reino, ela é colocada em pé de igualdade com a encarnação, com a chegada do Senhor Jesus Cristo, porque é impossível separar Jesus do seu reino. Nós mostramos que a diferença de linguagem entre Mateus e os outros evangelhos, onde Mateus usa reino dos céus e os outros evangelhos usam reino de Deus, não é porque as expressões têm sentidos diferentes nesses evangelhos. Mateus usa reino dos céus porque ele está escrevendo para judeus, e o judeu tinha muita dificuldade de pronunciar o nome de Deus em público. Então ele substitui a expressão reino de Deus por reino dos céus, mas quer dizer a mesma coisa. A palavra de Deus fala que existem sinais da presença do reino de Deus entre nós. A expulsão de demônios feitas por Jesus e por aqueles que o servem. A queda de Satanás, no sentido de que ele não tem poder nenhum para decidir os destinos de nação alguma. Algumas pessoas acham que Deus entregou o governo deste mundo para Satanás e ele é que fica soprando lá no ouvido dos governantes da China, da Rússia, da Arábia Saudita, do Brasil, dos Estados Unidos, as bobagens que eles fazem nos seus países. E não é assim. Deus não entregou o governo da terra para Satanás. Satanás, ele tem um projeto de criar um reino usurpador, mas Deus não lhe permitiu nenhum tipo de domínio. Não é Satanás que administra o inferno. Quem administra o inferno é o próprio Deus. Quando Jesus envia os 70 discípulos para a pregação do Evangelho e eles voltam com o relatório, o Senhor Jesus diz: olha, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem fazer nada contra a alma. Tenham medo daquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Jesus não está se referindo a Satanás. Jesus está se referindo ao Pai. Deus é o juiz, não é Satanás. Satanás não é nem o promotor de justiça, como você lê no Alto da Compadecida, que é uma obra literária brasileira do século XVIII, e que virou filme aí na linguagem dos Trapalhões, do Selton Mello e essas coisas todas. Satanás não está ali sendo promotor de justiça, mandando para o inferno as pessoas. De forma nenhuma.
Assim como também não é Maria que tira as pessoas do inferno, como está lá no alto da Compadecida. É Deus. É Deus quem tem o poder sobre a vida e sobre a morte, sobre a salvação e sobre a condenação. A realização de milagres por Jesus e seus discípulos são sinais do reino. Quando você ouve falar, ou você presencia, ou até mesmo você é alvo de um milagre verdadeiro, é sinal da presença do reino agindo, atuando no meio de nós. Nós entendemos por milagre verdadeiro aquele em que a cura é integral, é completa, não fica nenhuma sequela. Eu fui convidado para participar de um culto uma vez, onde foi anunciado que uma pessoa que tinha sido curada por Jesus estaria ministrando e ele iria curar outras pessoas. E quando aquele homem entrou, ele entrou com as pernas bem tortas, mancando de tudo quanto é jeito, e ele disse que Deus tinha curado ele. Não, ele melhorou. Ele não foi curado. Porque na Bíblia, quando Jesus cura uma pessoa, ela não sai capenga com metade dos movimentos, ela sai completamente curada. Então nós entendemos que milagre, no que diz respeito à cura, é quando a cura é 100%, não quando há uma melhora, ainda que ela seja além da medicina, não é uma cura completa. Também nós não negamos que há ação de Deus nessa melhora, se antes não podia se levantar, agora se levanta com dor. É claro que tem a ação de Deus aí, mas milagre é aquilo que ultrapassa qualquer compreensão, como fazer um útero aparecer aonde não tem mais. Eu li o relato de uma senhora que teve câncer no útero, precisou retirar o útero e de repente apareceu grávida. E os médicos foram fazer a ultrassom e ela estava lá com o útero novinho em folha e com o bebê dentro dele. Isso é um milagre. E Deus pode fazer essas coisas. Nós não só não negamos, como nós afirmamos que se for da vontade de Deus, se Ele quiser fazer, Ele faz isso e muito mais. Ele criou o universo. Ele não criou apenas coisinhas dentro do universo. A pregação do Evangelho é sinal do reino. Você ter ouvido o Evangelho, ter se arrependido dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus, também é um milagre das Escrituras. Só Deus que muda o interior das pessoas, não a psicologia ou a psiquiatria ou um remédio ou outro que você toma para mexer com seus hormônios, de forma nenhuma. A dádiva do perdão dos pecados é sinal do reino. O Senhor Jesus, quando faz um dos seus primeiros milagres, no dia do sábado, a um paralítico que foi descido até ele por um buraco no telhado, e assim, curiosamente, aquela casa era do Senhor Jesus, ele que teve que pagar o conserto do telhado depois, lá em Cafarnaum. Ele então diz, meu filho, seus pecados estão perdoados. E os fariseus, os escribas, começaram a cochichar uns com os outros. Quem é esse aí? Que só Deus é que pode perdoar pecados. Então Jesus responde, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, eu digo, filho, levanta e anda, pega o teu leito e anda. Ele levantou-se, pegou a cama dele e foi embora para casa. E ali no texto é dito que o Senhor Jesus diz que isso é um sinal da chegada do reino até o povo. E uma outra verdade a respeito da vinda do reino é que ele não põe fim ao conflito entre o bem e o mal, mas o intensifica. A palavra de Deus diz que num campo de trigo, uma parábola, veio Satanás lá de noite e semeou joio, de modo que tinha trigo e tinha joio ali naquele campo. Os ceifeiros perguntaram, nós podemos tirar o joio? E o dono da fazenda diz, não tirem, porque você pode confundir um com o outro e assim tirar o trigo achando que é joio. Aqui tem um desenho de como que é o joio do lado de lá e de como que é o trigo. É claro que são diferentes, mas num campo de trigo pronto para colher, tudo junto, você comete sim erros. Eu me lembro que minha mãe colocava a gente para capinar o jardim. No jardim tinha flores, tinha plantas ornamentais, e a gente tinha que capinar com a mão.
tirando o matinho e deixando as plantinhas que ela gostava. Muitas vezes as plantinhas que ela gostava vinham junto com os matos, a gente passava assim e saía pegando, era tudo, né? Em vez de ficar tirando um por um, tinha hora que dava uma falta de paciência, eu pegava de monte e vinha as plantinhas juntos também. Então Deus diz, deixem crescer juntos. E aí nós temos uma coisa interessante para aprender. Nós às vezes ficamos impressionados com o mal ao nosso redor, e a televisão parece que tem prazer em anunciar e noticiar só o mal, né? Basta você assistir esse Goiânia Alerta, Goiás Alerta, esses programas da Record, é só pancadaria, só coisa chata, só coisa feia, não é? E aí a gente pensa que só o mal que está crescendo. Não, o bem também está crescendo. A Bíblia diz que os dois estão crescendo juntos. Isso para nós é muito alentador, porque é sinal de que a igreja vai continuar crescendo, mesmo no meio de perseguição. Existem lugares onde a igreja está diminuindo porque a perseguição é muito grande. Mas existem outros lugares onde a igreja está crescendo muito, e mesmo com perseguição ela cresce mais do que o normal em um lugar onde não tem perseguição. Nós ouvimos muito falar do avivamento na Coreia do Sul. Hoje a igreja presbiteriana da Coreia do Sul, ela é quase 50% da população da Coreia. A maior denominação protestante na Coreia é a presbiteriana, que tem mais de 13 milhões de membros. É o mesmo tamanho da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Só que na Coreia, um paísinho desse tamanhozinho, que é menor que o estado de Goiás, para os irmãos terem uma ideia. E tudo começou com a perseguição japonesa e chinesa contra os coreanos. Quando as pessoas eram simplesmente chamadas, vamos ali, e esse ir ali nunca voltava. As pessoas eram dali levadas para as cavernas e ali mesmo assassinadas, fuziladas. Principalmente intelectuais, pastores, padres, essas pessoas eram os prediletos para serem mortas naquele período. E então eles começaram a orar, Senhor, tem misericórdia do nosso país. Muda a situação do nosso país. E mesmo em perseguição, a igreja começa a crescer muito. E hoje é uma das maiores igrejas, no que diz respeito à igreja presbiteriana, é a maior igreja presbiteriana do mundo. Eu tive a oportunidade de ouvir o pastor da maior igreja presbiteriana do mundo, a igreja Sarang de Coreia do Sul. Ele esteve pregando aqui no Supremo Concílio da nossa IPB, uma igreja com 100 mil membros, uma só igreja. Eu fico pensando como é que é pastorear isso. Pastorear 200 dá um trabalho danado, né? 100 mil. Maior que a cidade de Goianésia, do tamanho Jataí inteira, pastoreada por uma única igreja presbiteriana na Coreia. O trigo e o joio crescerão juntos. Agora, eu quero continuar o estudo a partir daqui. Deixa eu pegar o meu esboço, que eu não peguei. Essa parte do estudo é uma parte maior. E eu queria gastar um tempo maior sobre essa, é a última parte do nosso estudo sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele é tanto presente quanto futuro. E essa é uma parte mais complicada da gente entender. Vamos gastar um pouquinho de tempo aqui. Algumas pessoas ensinam que o reino de Deus é apenas para o presente, ele é para hoje. Outros ensinam que o reino de Deus é só para o futuro, que nós não estamos dentro do reino de Deus, nós estamos num período de preparação, mas o reino de Deus só virá no futuro. No entanto, quando você lê os evangelhos, você aprende que o reino de Deus é tanto presente quanto futuro. Existem muitos textos nos evangelhos e também nas epístolas de Paulo e nas epístolas gerais que falam do reino de Deus agindo entre nós no presente. E também outros tantos versículos que falam do reino de Deus no futuro. No início do Novo Testamento, nós ouvimos João Batista
anunciando a vinda de Jesus, pregando o reino de Deus da seguinte forma: Mateus capítulo 3, versículo 2, e Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista está dizendo: o reino de Deus está chegando. Se preparem, se arrependam. O Messias salvaria aqueles que se arrependessem e ele julgaria aqueles que não se arrependessem. Quando João estava na prisão, perto de ser decapitado a mando do imperador Herodes, do rei Herodes Antipas, ele manda uma comitiva a Jesus para perguntar: é você aquele que a gente estava esperando ou temos que esperar outro? Então Jesus manda um recado para João dizendo a respeito do que ele estava fazendo. Na resposta de Jesus, ele cita as profecias do Antigo Testamento que estavam sendo cumpridas no seu ministério, profecias que falavam de cegos recebendo a sua visão e dos coxos sendo reabilitados. Mateus capítulo 11, versículo 4 e versículo 5, Jesus fala isso para João. E as palavras de Jesus implicavam que a fase do julgamento do seu ministério, como João a tinha descrito, deveria vir mais tarde. E assim nós temos uma primeira alusão de que a primeira vinda do Messias deveria ser seguida por uma segunda vinda. Jesus disse que o tempo predito pelos profetas agora estava cumprido. Abre a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 4, verso 21, quem achar primeiro pode ler. Lucas 4, 21. Então, hoje se cumpriu. E o texto que Jesus está citando é Isaías 61, que tem muitas canções nossas baseadas nele. E lá diz que o evangelho é pregado e que o reino veio sobre nós. Olha como Jesus então ensina sobre esse reino presente. Ele ensinou claramente que o reino já estava presente. Mateus capítulo 12, verso 18. Ele diz: se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Lucas 11, 20 diz a mesma coisa. O verbo grego usado aqui significa chegou ou veio, não que está para vir. Por isso que o tradutor traduziu no composto aí é chegado. O reino já está entre nós. O ponto de Jesus é que a expulsão de demônios por parte dele é prova de que o reino chegou. E que o homem forte está saqueando a casa do camarada que ele veio conquistar. Segundo, o Senhor Jesus diz também em Lucas 17, verso 20 a 21, os fariseus tinham acabado de perguntar a Jesus quando que o reino viria. Eles dizendo, supomos, uma demonstração dramática do forte poder de Deus que iria arrasar romanos e estabelecer o reinado de Deus sobre o mundo de maneira física e visível. Jesus respondeu para os fariseus o seguinte: olha, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vós. Os fariseus achavam que o reino de Deus seria uma conformação política, que Jesus destronaria Herodes, derrotaria o poderoso exército romano e estabeleceria o governo de Deus sobre toda a terra. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. E você tem uma visão gráfica disso quando Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Os mapas de Jerusalém da época de Jesus dizem que pela porta onde Jesus entrou em Jerusalém e caminhava em direção ao templo, havia uma rua
e em determinado momento havia uma bifurcação em que, se Jesus tomasse a bifurcação da esquerda, ele iria para o palácio de Herodes. E se ele tomasse o lado direito da bifurcação, ele iria para o templo. Então todo mundo achava, e por isso que colocaram panos e trouxeram palmas e colocaram diante de Jesus, como se o rei estivesse entrando em Jerusalém. Agora ele vai lá para o palácio de Herodes e vai botar Herodes para correr. Só que na hora da bifurcação, Jesus não virou à esquerda. Ele não foi para o palácio de Herodes para ser o rei dos judeus. Ele tomou o caminho da direita e foi para o templo. E quando ele chegou no templo, os irmãos se lembram o que aconteceu lá. Ele pegou um azorraque de cordas e saiu batendo em todo mundo, expulsando os vendilhões que haviam se instalado dentro do templo, tornando o local de adoração um local de comércio. Então ele não fez nada do que eles queriam e do que eles esperavam. Ele fez diferente. Por quê? Porque o reino de Deus não é um reino político. Ele não veio declarar guerra a César Augusto. Ele não veio botar para correr Herodes. Ele veio para salvar as pessoas dos seus pecados. Então ele diz, o reino de Deus, ele não vem com uma aparência visível. Ele está no meio de vocês. Você não vê, você não aponta o dedo, você não diz, pega esse endereço e vai até lá, porque não é assim. O reino de Deus não pode ser visto dessa maneira. Mas o que chama a atenção é que Jesus fala literalmente, o reino de Deus está no meio de vós. Ele já está aqui. E você, a partir do momento que creu e entregou sua vida a Jesus, você passou a ser um cidadão, uma cidadã do reino de Deus. Algumas pessoas têm dupla cidadania, italiano e brasileiro, português e brasileiro, americano e brasileiro. Nós temos também dupla cidadania. Nós somos cidadãos do Brasil, mas somos também cidadãos do reino de Deus. Andando mais um pouco. Então essas palavras de Jesus, elas não deveriam ser forçadas a significar que não há sinais dos tempos, ou sinais da segunda vinda de Jesus, aos quais nós devemos estar alertas, porque o próprio Jesus fala destes sinais em outras ocasiões. O que Jesus está dizendo é que, ao invés de aguardar sinais espetaculares, exteriores da presença do reino de Deus, de um reino político, os fariseus devem perceber que o reino de Deus está no meio deles agora, na pessoa do próprio Senhor Jesus, que a fé nele é necessária para entrar nesse reino. Como que Jesus está presente entre nós hoje? Quem é que quer arriscar responder? Pelo Espírito Santo. Ele habita o coração de cada crente. Então, Jesus estava fisicamente presente, o reino está com ele. O Espírito Santo está realmente presente, embora não seja física a presença dele, mas ela é real. Então o reino de Deus está entre nós. Hoje à noite nós vamos celebrar a ceia mais uma vez. A ceia é um dos sinais e dos símbolos das promessas de Deus com respeito ao seu reino. Um teólogo luterano diz que a ceia é uma pequena antecipação graciosa do reino de Deus entre nós. E se existe um momento em que nós podemos dizer, Maranata, vem Senhor Jesus, é no momento em que nós estamos tomando a ceia do Senhor juntos. Porque Ele está presente entre nós, na pessoa do Espírito Santo. Quando nós tomamos a ceia, nós cremos que a ceia é tanto um memorial, quanto um encontro verdadeiro, ainda que não seja físico, com o nosso Salvador. Existe um debate antigo entre nós e os católicos romanos a respeito de como que é a ceia.
A Igreja Católica acha e ensina que no momento em que o padre levanta a hóstia e diz: este é meu corpo partido por vós, aquela hóstia se transforma verdadeiramente e fisicamente no corpo e sangue de Jesus. Por isso, quem foi católico, como eu fui, nós éramos ensinados: olha, não morda na hóstia, porque senão você vai estar mordendo em Jesus. Então você tinha que deixar a hóstia dissolver-se lentamente na sua língua. Quando eu vim para a igreja protestante, lá fala assim: tomai e comei, eu ficava deixando o pão dissolvendo na minha língua também, até que um dia um pastor falou: a Bíblia diz que é para tomar e comer, não é? Então, quando eu me tornei pastor e vi que muita gente fazia do mesmo jeito, eu aprendi a mandar cortar o pão um pouquinho maior, porque aí a gente ia ter que morder para poder comer o símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Nós não cremos que há uma transformação. O pão continua sendo pão, o suco de uva continua sendo suco de uva, a gente usa suco de uva em vez de vinho, por causa daqueles irmãos que vieram do mundo dos alcoólatras anônimos. Uma vez nós colocamos vinho para a celebração da ceia, e tinha um irmão lá que tinha sido alcoólatra no passado. Ele disse que na hora que ele tomou o cálice, a primeira vontade que ele teve foi de ir para o bar. E aí ele foi para casa correndo, se trancou dentro do quarto, jogou a chave por baixo da porta e disse para a esposa dele: não abre até amanhã, porque senão eu vou fazer bobagem, porque tomou a ceia na igreja com vinho. Aí nós ficamos com medo de arrumar problemas com os membros da igreja, né? Então nós voltamos ao suco de uva, sem maiores problemas de consciência, porque o Senhor Jesus, embora a gente saiba que ele tem usado vinho, ele também fala do fruto da videira. E graças a Deus, suco de uva também é fruto da videira, né? Então a gente pode tomar sem problemas na consciência. Mas nós cremos que Jesus está presente na hora da celebração da ceia por causa da presença do Espírito Santo. Então a presença de Jesus na ceia não se faz nos elementos, se faz nas pessoas que vão tomar o pão e tomar também o cálice. E é essa presença do Espírito Santo que possibilita naquele momento uma comunhão real, porém espiritual, não física, com o nosso Salvador Jesus Cristo. Algumas parábolas de Jesus implicam que o reino está presente. Por exemplo, as parábolas do tesouro escondido, porque todas essas parábolas começam com a frase: o reino de Deus é semelhante a. Ele é semelhante a. Então nós temos a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor, Mateus 13, versos 44 a 46, que ensinam que agora o homem deve vender tudo o que possui para entrar no reino. As parábolas do construtor da torre e do rei que vai sair para guerrear, Lucas 14, ensinam a importância de calcular o custo antes de entrar no reino. No Sermão do Monte, além disso, as bem-aventuranças descrevem o tipo de pessoa de quem se pode dizer: deles é o reino dos céus. Os que choram, os que amam a justiça, os que são pobres no espírito, no sentido de que são humildes. Essas pessoas, a Bíblia diz, o reino dos céus é delas, já pertence a elas. Quando os discípulos fazem uma pergunta a Jesus acerca de quem é o maior no reino dos céus, Jesus convida uma criança a integrar o grupo e diz: aquele que se humilhar como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Aquele que for humilde, como uma criança é humilde, o que você ensina ela aprende, o que você pergunta ela responde, e aí vai. Se você for assim, no que diz respeito ao reino, ele é seu. Nós podemos acrescentar que os sinais previamente mencionados, a expulsão de demônios, a realização de milagres, a pregação do evangelho, a concessão do perdão dos pecados, também evidenciam o fato de que o reino é presente no nosso meio. E quanto ao futuro? Jesus, entretanto, também ensinou que havia um sentido no qual o reino de Deus ele é futuro. A passagem do Sermão do Monte,
que descreve a entrada no reino como algo ainda futuro, e a combina com a do futuro dia do juízo. Ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Nós já estamos no reino, mas ainda não. Porque haverá um momento, sim, que o reino de Deus se tornará físico. Quando será? Quando Jesus voltar. Aí sim ele fará o julgamento e nós estaremos todos dentro do reino eterno, milenário, universal do nosso Rei Jesus. Aqueles que dizem: eu expulsei demônios, eu fiz milagres no seu nome, e Jesus vai dizer para eles: eu nunca conheci vocês, porque vocês eram iníquos. Externamente falavam bem de mim, mas internamente, na surdina, viviam cometendo coisas que eu não aprovo. Verbos no tempo futuro são igualmente usados na declaração de Jesus, que fala claramente acerca de um reino futuro. Ele diz: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então o reino já está entre nós, mas o reino também é uma realidade futura, que vai chegar e nós vamos todos juntos participar dela na presença do Senhor Jesus. Muitas parábolas ensinam uma consumação futura do reino. A parábola das bodas indica um tempo futuro de bênçãos para aqueles que aceitam o convite. Mateus capítulo 22, do verso 1 a 14. A parábola do joio e a sua explicação, Mateus 13, do verso 24 a 30 e depois do verso 36 a 43, falam da consumação do século. Então, a separação do joio e do trigo, do reino e do que não é do reino, é na consumação do século, quando Jesus voltar. Você observa também a parábola da rede, de Mateus capítulo 13, versos 47 a 50, descreve de modo semelhante a consumação do século, quando sairão os anjos e separarão os bons dos maus. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1 a 13, nós aprendemos que acerca da demora do noivo, de um grito à meia-noite, e sobre algumas que entraram com o noivo para a festa das bodas, e outras para quem a porta estava permanentemente fechada. A parábola termina com uma advertência tipicamente escatológica: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora, quando o reino vai chegar definitivamente. A parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30, fala acerca de um homem que fez uma jornada e ficou fora por muito tempo, acerca de um ajuste final de contas, acerca de alguns que foram convidados a entrar no gozo do seu Senhor e outros que foram expulsos para as trevas exteriores. Então haverá um momento em que o reino estará claramente presente, sem qualquer dúvida. E nos ensinos de Paulo? Paulo também pensava que o reino era tanto presente quanto futuro. Ele fala e escreve inspirado pelo Espírito Santo. Agora, algumas declarações descrevem claramente o reino como estando presente. 1 Coríntios capítulo 4, Paulo estava escrevendo acerca de alguns inimigos seus que eram arrogantes, que pensam que ele não está vindo para Corinto, mas ele diz o seguinte: mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. E no verso 19 e 20, e ele dá razão. Por quê? Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O reino de Deus consiste, ele é presente. De modo semelhante, Paulo fala a seus leitores em Romanos 14, 13, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é presente.
Em uma de suas últimas epístolas, ele descreve a seus irmãos em Colossos, capítulo 13 e 14 do capítulo 1. Porque ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe ou nos transportou para dentro do reino do Filho do seu amor. Quando Jesus perdoou os seus pecados, ele te colocou dentro do reino, o reino de Jesus. Quando Paulo utiliza em 2 Timóteo 4,18, Paulo descreve, falando do seu julgamento: o Senhor me livrará de cada ataque maligno e me trará a seu reino celestial em segurança. Tradução da Nova Versão Internacional. Ele me levará para dentro do reino em segurança. Mostrando que o reino também é futuro. Eu creio que isso é suficiente. Agora, nessa questão do reino presente e futuro, existem algumas implicações que você precisa observar na sua vida cotidiana de fé. Primeiro, jamais desconecte o presente do futuro. O reino presente está conectado com o reino futuro, de modo que se você não está no reino no presente, você não estará no reino no futuro. Para que você chegue a um, você tem que ter entrado no outro primeiro. E aqui eu falo um e outro no sentido de presente e futuro, não de que um reino diferente do outro. É o mesmo reino nas suas manifestações. Então, algumas pessoas ficam separando o presente do futuro. Eu posso viver do jeito que eu quiser hoje, lá no último dia Deus me salva. Algumas pessoas que dizem que entregaram a vida para Jesus começam a frequentar a igreja, mas não tomam uma posição robusta, definitiva a respeito da sua fé. Eu fico perguntando por que na igreja tem alguns irmãos que você pergunta: você já entregou a sua vida para Jesus? Diz já. Por que não batiza? Por que não faz a pública profissão de fé nunca? E eu fico pensando em algumas razões. Eu creio que uma das razões é o problema do compromisso. Se eu me comprometer com a igreja e eu fizer alguma coisa errada, eu posso ser disciplinado. Se eu não me batizar, não me tornar membro, então o máximo que eles podem fazer é puxar minha orelha e mais nada. Cuidado com essa postura, porque nós não estamos pensando em homens, conselho da igreja, presbíteros poderosos, sacrossantos, não é disso. Nós estamos pensando no andar de forma digna na presença do Senhor. Então, se você se arrependeu dos seus pecados e entregou sua vida para Jesus, a Bíblia diz o seguinte: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Nós entendemos que o batismo não salva ninguém, mas o batismo é para aqueles que são salvos. Se você se arrependeu e creu, então receba o batismo. Receba o batismo. Declare publicamente, de forma oficial, que você está comprometido, que você está comprometida com Jesus. Essa postura de dizer que crê, mas não quer se comprometer definitivamente com a igreja, que é o corpo de Cristo, tem a ver com essa desconexão do presente com o futuro. Porque quem crê e for batizado será salvo. O batismo não salva, mas o batismo faz parte da salvação. Ele é para os salvos e para a sua família, conforme está escrito em Atos 2, 37 a 39. Então, aquele que crê em Jesus faz parte do reino no tempo presente, desfruta das suas bênçãos e compartilha das suas responsabilidades. Ao mesmo tempo, percebe que o reino é presente agora apenas num estado provisório e incompleto, mas no futuro vai ser definitivo e completo. Segundo, o fato de o reino de Deus, deixa eu colocar isso aqui. O fato de o reino de Deus estar presente no sentido e ser futuro em outro, implica que permanece uma certa tensão entre esses dois aspectos. Lembra do que nós falamos alguns domingos atrás? A tensão entre o já e o ainda não? Existe essa pressão sobre nós, de que o reino já está,
mas ainda não. Mas ele virá. Então, viver a igreja é viver essa pressão o tempo inteiro. Não tem como aliviar essa pressão, porque Deus está empurrando a história em direção ao juízo final. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos que ter uma conversa franca com a morte e aquela foice esquisita, a gadanha, até o nome dela é feio. E a gente fala a morte assim porque é apenas uma personificação. Mas todos teremos que atravessar a morte, a não ser que Jesus volte antes. Mas nós não sabemos nem o dia nem a hora. Então, nós vivemos essa tensão e temos que estar conscientes dela o tempo todo. A igreja deve viver com senso de urgência. Falar de Jesus, testemunhar Jesus, comprometer-se com Jesus. A igreja foi alcançada pela tensão entre a era presente e a era por vir. E esta situação que cria o ponto crítico de tensão e essa pressão sobre nós. Terceiro, a doutrina sobre o reino de Deus faz parte da tensão entre o já e o ainda não. Nós estamos no reino e mesmo assim aguardamos a sua manifestação final. Deixa eu fazer umas aplicações para terminar esta aula sobre o reino de Deus. Primeiro, nós podemos observar que somente Deus pode nos colocar no reino. Quem te coloca no reino? Não é você mesmo, não é o seu pai, não é o seu avô que conheceu o evangelho há 70 anos atrás e você é a terceira, quarta geração de presbiterianos da família. Não foi seu avô que te colocou no reino, não foi o seu pai que te colocou no reino, não foi sua mãe, não foi você, nem o seu filho. Alguns vieram para a igreja através do testemunho dos filhos. Quem te colocou no reino foi Jesus, que abriu o seu coração à pregação do avô, do pai, da mãe e do filho, ou do neto. É Ele quem nos coloca no reino. E Colossenses 1,13 é um texto que tem que ficar na nossa memória. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele, Jesus. Lembre-se disso. Você responde em primeiro lugar e acima de tudo ao próprio Senhor Jesus. É por isso que quando nós cobramos um compromisso daqueles irmãos que fazem pública profissão de fé, uma das perguntas que me faz ter plena segurança e liberdade de consciência de ser um presbiteriano é que a última pergunta que você responde é a seguinte: você promete obedecer às autoridades, aos oficiais da igreja, enquanto eles permanecerem fiéis às Escrituras sagradas? Aí você responde com toda a segurança da consciência: sim. O que a Bíblia nos ensina é que qualquer pessoa pode deixar de seguir uma liderança infiel. Mas aqueles que são fiéis e foram colocados como líderes sobre nós, nós devemos seguir. É o nosso compromisso. Segundo, o reino de Deus exige de nós arrependimento e fé. Não podemos dormir na nossa luta contra o pecado. Nós perdemos muitas batalhas, nós damos muito mau testemunho em momentos aqui e ali, mas sempre o arrependimento pode nos levar à restauração. O exemplo mais forte da Bíblia sobre isso é Davi, quando ele adulterou com Batseba. Ele fez muita coisa errada para manter aquele adultério. Ele orquestrou a morte do marido de Batseba. E poucas pessoas se lembram, quando Urias morreu, ele não morreu sozinho. Ele e mais alguns soldados. Então Davi foi o responsável direto pela morte de Urias e dos soldados que foram colocados em perigo junto com ele, para que Davi pudesse sustentar o seu pecado. Quando Natã contou aquela historinha da ovelhinha e Davi ficou enfurecido: tem que matar esse cara. Mal ele sabia que ele era o cara.
E Natan disse: é você. Você fez isso. Então a Bíblia diz que ele se arrependeu, e nós temos o Salmo 32 e o Salmo 51 que foram escritos nessa ocasião. Compadece-te de mim, Senhor, diz o Salmo 51. E ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, Salmo 32. Por quê? Porque Deus perdoa. Mas o perdão só é concedido mediante o arrependimento. Nós ensinamos uma doutrina equivocada entre nós que diz que o amor de Deus por nós é incondicional. Não é. Tem condição. Para que você usufrua do amor de Deus, você tem que se arrepender. Se você não se arrepender, você não vai usufruir do amor de Deus para a eternidade. Então o amor de Deus é sim condicional. Ele é incondicional no sentido de que ele livremente resolveu entregar Jesus. Mas no que diz respeito a nós só podemos experimentar e viver o amor de Deus se nos arrependermos dos nossos pecados. Terceiro, o reino de Deus demanda de nós compromisso total. Nós devemos, assim disse Jesus, buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Um dia eu estava pregando numa escola dominical e na igreja tinha um senhor que tinha uma empresa de autossocorro, né? Então ele vinha na escola dominical e ficava sentado lá no último lugar com o celular dele ligado no volume máximo, porque se houvesse alguma ocorrência, ele atendia, saía correndo, deixava a escola dominical para lá e ia fazer o socorro do automóvel lá da empresa dele. E aí eu estou pregando e o telefone dele toca toda hora, né? Então uma hora ele tocou e ele demorou a atender, não sei se ele estava cochilando com o sermão do pastor. E aí eu pedi: irmãos, dentro do tempo, vamos colocar pelo menos no silencioso o celular, né? E aí, quando estava na porta, cumprimentando os irmãos, ele veio, eu era um pastor convidado, eu estava do lado do pastor efetivo da igreja, e ele: eu quero aproveitar aqui do lado do pastor e dizer para você que no dia do juízo, Deus vai te repreender porque você mandou eu desligar o meu ganha-pão. Falei: se Deus quiser, vai estar eu, o pastor e Jesus. E aí eu quero ver o que você vai responder quando Deus falar assim: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, inclusive o ganha-pão, lhe serão acrescentadas. Quando nós vamos aprender que o maná caía de domingo a sexta-feira, mas não caía no sábado? Vocês se lembram o que acontecia? Se você pegasse maná dobrado na segunda, no outro dia ele amanhecia podre. Na terça, na quarta, na quinta, mas na sexta não. Na sexta você podia colher dobrado para a sexta-feira e para o sábado, porque no sábado não tinha maná. Mas então vai apodrecer, mas no sábado não apodrecia. Todos os outros dias apodrecia, no sábado não. Quando o maná caiu pela primeira vez, teve gente que achou que podia armazenar o maná, né? E aí, na terça-feira, podre. Quem assistiu aquela novela Os 10 Mandamentos? Uma das cenas mais ridículas, é ver Moisés dando um banquete para o rei de Moabe, servindo maná. Onde que aquele povo da Universal e da TV Record estava com a cabeça para fazer uma bobagem dessa? Não ler a Bíblia. Não dava para fazer churrasco com maná. Não dava para fazer festa com maná. O maná era a quantia exata de cada família passar o dia. Então, o reino de Deus, ele demanda de nós um compromisso total. Fé, confiar na providência de Deus, que alimenta o passarinho, que embeleza os lírios. Nós não valemos mais do que eles? Quarto,
O reino de Deus implica em redenção cósmica, ou Romanos 8, 23. A criação geme até a manifestação dos filhos de Deus. Quem assistiu O Senhor dos Anéis, o episódio As Duas Torres, lá tem um grupo que são as árvores, e tem um personagem que se chama Babárvore. Ele é um ente é um pastor de árvores. E aí, eles ficam tentando convencer o Babárvore de que tem que entrar na guerra, porque senão os orcs vão devastar tudo. E o Babárvore diz, não, nós somos eternos, eles vão passar e a gente vai ficar aqui. Nós somos floresta. Então eles chegam num lugar lá perto de Isengard, e toda a floresta foi derrubada. Então o Babárvore diz, que maldade, eu conheci essas árvores quando eram sementes. Chama todas as árvores vivas e eles invadem Isengard. O que Tolkien queria dizer com aquilo? Romanos 8, 23, de que a batalha espiritual, ela não envolve só os homens e os pecados. A batalha espiritual envolve toda a criação. A criação, a natureza geme com a forma como o homem a explora e a degrada, uma vez que Deus deu ao homem a autoridade e a tarefa de cuidar do jardim. Adão cuidava do jardim. Adão não ficava o dia todo tomando Coca-Cola e comendo pipoca ou batata Ruffles deitado numa rede. Ele trabalhava. Ele cuidava do jardim. E nós chamamos isso de mandato cultural. Nós continuamos com a obrigação de cuidar do jardim. Então, pensa bem quando você estiver chupando balinha, comendo pipoca, dando peta para as crianças no banco de trás do automóvel, e aí pega o saquinho e joga pela janela do vidro. Você não está cuidando do jardim. Ficar jogando lixo pela rua, não acondicionar o lixo do jeito correto, sair destruindo. Eu me lembro de uma reportagem uma vez lá em Anápolis, a prefeitura veio e plantou palmeiras imperiais na Avenida Presidente Kennedy, em vários lugares. Aí um cara aí, com uma caminhonete cabine dupla, subiu no canteiro e saiu atropelando as palmeiras imperiais por quilômetros. O que é isso? Ali na Cidade Livre, na igreja presbiteriana, tinha um irmão, que alguns aqui devem ter conhecido, o seu José, que era um barbeiro. E a prefeitura plantou árvores na avenida em frente à casa dele. E o canteiro era largo, os meninos iam para lá toda a tarde jogar futebol. Então, eles quebravam as árvores, menos as 3 que ficavam em frente à casa do seu José. Ele não deixava. Enquanto não tinha ninguém para cortar o cabelo, ele pegava uma cadeira e colocava lá na frente da barbearia dele. E ficava vigiando aquelas 3 árvores. Na hora que vinha um menino com a bola, ele disse, aqui não, vai jogar no canteiro de baixo lá. Se você vai lá hoje, o canteiro de baixo e o canteiro de cima não tem árvores. Mas o canteiro que fica em frente à barbearia tem 3 árvores imensas. Ele não deixou ninguém quebrar aquelas árvores. Você faz isso? Né? Então, o reino de Deus implica numa redenção cósmica. Nós somos sim responsáveis pela criação. E quando Deus nos redimir, quando nós formos morar com Ele, a terra toda vai ser transformada. Vai queimar tudo, mas Ele vai fazer brotar tudo outra vez. Com feições eternas. Aí você não vai precisar ficando morrendo de vontade de comprar uma passagem de avião e visitar sequoias petrificadas lá dos Estados Unidos, que tem milhares de anos. No céu vai ser fichinha. E não vai ser petrificada não, vai estar vivíssima. E por último, viver dentro de uma filosofia de vida cristã, toda a história deve ser vista com o desenvolvimento do propósito eterno de Deus. Nós vivemos numa tensão entre participar ou não participar da história. Algumas pessoas falam, não, nós não podemos nos envolver com o mundo não, porque o mundo vai de mal a pior mesmo, está escrito na Bíblia. Para que eu vou tentar melhorar esse mundo, se eu sei que ele vai piorar? Mas o que a Bíblia diz é que o joio e o trigo vão crescer juntos.
Então, nós temos sim que lutar por uma vida e uma convivência melhor neste mundo, entre joio e trigo, até o dia final. E participação na política, participação na arte, participação na vida como um todo, nós devemos fazer. Nós temos que ter, sim, excelentes arquitetos entre nós, excelentes engenheiros, médicos que descobrem fórmulas novas de novas cirurgias. Temos que ter gente que tem compromisso com o excelente para construir um mundo melhor, ajudar mais as pessoas. Nós precisamos ter políticos entre nós também. Toda vez quando tem um pleito político, vereador, prefeito, governador, senador, deputado, presidente da república, é a mesma história nas igrejas. Não fala sobre política no púlpito, pastor, porque esse trem é demoníaco, aquela coisa toda. Mas nós temos, na palavra de Deus, ensino a respeito de o que fazer e como fazer. Então, o que a gente tem que fazer é pegar os nossos candidatos, chegar a eles contra a parede e dizer, você vai ou não vai ser um cristão digno lá dentro? Eu me lembro, quando eu era pastor no interior, veio um membro de uma igreja pentecostal pedir o meu apoio. E o meu voto, é claro, né? E eu perguntei para ele, você vai nos representar lá na Câmara dos Vereadores? Vou. Foi eleito. Aí o prefeito queria fazer um carnaval de rua, lá em Goianésia, não tinha. E quem foi o cara que entrou com um documento para propor a realização do carnaval de rua? O mané evangélico que veio pedir apoio. Mas o espírita entrou com um documento para criar um orfanato público para acolher as crianças que não tinham pai na cidade. Quem merece mais o voto? Aí ele veio na igreja, eu cheguei ele contra a parede, falei, você passou vergonha na gente. Você devia ser o primeiro a votar contra e você foi quem propôs. Descasquei a banana com ele lá. Aí ele, tentando se redimir, entrou com um documento na Câmara para que no aniversário da cidade, além de shows mundanos, tivesse também um show evangélico. A gente até tirou proveito disso. Levamos Logos lá em Goianésia, levamos Aline Barros, esse povo todo aí. Mas eu falei para ele, não é isso que a gente espera de você. Tô lá, chega um vereador, também de uma igreja pentecostal, e disse, olha, eu vim cá avisar para o senhor que tem verba pública que a sua igreja pode usar. E eu falei, como é que a sua igreja faz? A gente pede verba para orfanato, verba para isso. Mas onde que tem orfanato da sua igreja aqui na cidade? Não tem não, a gente pede porque é para o povo de Deus. Aí, nós presbiterianos não fazemos isso. Nós não vamos lá pedir verba para a gente usar do jeito que quer. Se a gente tivesse um orfanato, aí sim eu ia lá pedir a verba. Mas a gente não tem. Agora, dizer que tem, pegar a verba e não ter, qual é o nome que a Bíblia dá para isso, irmãos? Mentira, hipocrisia. Não podemos nos comprometer com esse tipo de político. Mas nós temos que criar, formar no nosso meio políticos sérios. E temos sim, nós precisamos ter políticos do calibre de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln era presbiteriano, você não sabia disso? Do calibre de Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro da Holanda, e ele era pastor de uma igreja. A gente precisa de políticos desse calibre, que vão fazer diferença. Não como aquele crente que foi eleito lá na Nicarágua, com a maioria dos votos, porque era crente, e aí quebrou o país. E teve que ter impeachment para ele. Então, aqui no Brasil, por causa dessa imensa divisão que existe entre nós, nós ainda não aprendemos a nos comportar politicamente como igreja. Muitas vezes as igrejas comportam como se fossem partidos políticos, apoiando partidos políticos. Não podemos fazer isso. A nossa igreja, por natureza, não é uma igreja que se envolve com política partidária por uma questão de respeito a cada membro
que, pelo direito da consciência limpa, vota como achar melhor. Então, por isso, a igreja não apoia este ou aquele candidato de um partido. Mas nós devemos trazer ensinamento sobre isso para a igreja. Não fazer o voto do cabresto, ou a galeria do curral, mas dizer, olha, os princípios bíblicos para a política são esse. Aplica na sua decisão. E aí sim, nós temos muita pouca gente evangélica no mundo artístico, na música. Para nós, música evangélica tem que ser só música de adoração. E aí a gente cria uma crise entre os compositores cristãos, porque eles só podem cantar na igreja e não pode, na hora do culto, não pode ser show, né? E aí muitas igrejas transformam o culto em show para que esse pessoal tenha público. E vira uma parafernália e uma forma equivocada de conduzir as coisas. Eu não vejo problema nenhum em um cantor evangélico fazer um show. Agora, ele pode sim contratar o local, pagar as devidas, sofrer o risco de ter prejuízo e fazer o show dele, porque vir na igreja onde ele não vai pagar luz, não vai pagar água, não vai pagar aluguel e fazer o show, é fácil demais, ainda cobrar um cachê alto. Os irmãos se lembram de Nelson Ned, cantor evangélico. Ele cobrava uma fortuna para cantar numa igreja, porque ele dizia que tinha que sustentar os filhos que estudavam na Suíça. Tudo bem os filhos estudar na Suíça, mas então que ele vai lá, alugue o teatro, pague a segurança, enfrente o risco de ter ou não ter bilheteria, e aí faz. Então ele foi cantar em Brasília, e deu um problema lá na bilheteria, na hora de entrada, e o pastor chegou para ele lá no carro e disse, olha, já está tudo arrecadado, a gente está fazendo a contabilidade para te pagar. Não, eu só subo no palco depois que eu receber. Então o pastor Batista disse para ele o seguinte, então o senhor não precisa subir, eu vou lá no palco e explico por quê. E ele não cantou aquele dia. Porque só cantava se recebesse antes. Aqui em Anápolis, uma igreja teve que vender 3 lotes para pagar um cachê de um cantor, porque deu prejuízo. Caíram na bobagem de marcar o evento com esse cantor no dia que a seleção brasileira ia jogar contra a Argentina. Olha que burrice. Hoje ninguém mais quer assistir Brasil e Argentina, mas há 20 anos para trás era o jogo que mais atraía gente. Até eu assistia. Então, o reino implica numa filosofia de vida cristã, baseada no reino. Ok? Vamos orar? Pai, nós queremos aprender a Tua palavra, queremos honrar a Tua palavra e queremos viver a Tua palavra. Aplica no nosso coração a verdade, não os desvaneios do pastor, os devaneios do pastor, as suas ideias próprias, mas aquilo que é a verdade da Escritura. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje à noite nós temos ceia, então se prepare para participar da ceia do Senhor. Nós também estaremos fazendo a despedida do nosso irmão reverendo Leonan. Teremos batismo, o culto vai ser um pouquinho mais longo. Não porque a gente está querendo esticar, mas é porque tem ceia, tem batismo e tem a despedida do pastor Leonan. Então venha preparado para isso. Não quer dizer também que vai ser muito mais longo, mas nós vamos fazer isso hoje. E a partir do domingo que vem, nós voltamos para classes únicas. A gente, nessa pandemia, fez tudo do jeito que deu, né? Então agora nós entramos no período de férias. E as classes, outras que estão funcionando, as das crianças continuarão funcionando, mas as outras classes, elas vão cessar as suas atividades para as classes únicas até o final do mês de janeiro. Por que eu estou falando isso? Se você tem o desejo de ajudar na escola dominical como professor ou professora, este é o momento de você procurar o pastor e dizer, pastor, eu quero participar como professor, como professora de escola dominical.
Nós devemos fazer um treinamento para professores básico no final do mês de janeiro. E nós vamos abrir a escola dominical no primeiro domingo de fevereiro. E no primeiro domingo de fevereiro nós vamos abrir como fizemos este ano, trazendo um pastor de fora para trazer uma palestra especial. Nós convidamos um pastor para vir pregar no aniversário da igreja em junho. E aí a pandemia disse, não vem não. Compramos passagem, pagamos a passagem e tudo mais. Então nós combinamos com ele de que ele venha em fevereiro e faça a abertura da escola dominical para nós, para que faça valer esse dinheiro que já foi investido. Então, se você quer participar, nos procure. Nós vamos alocar você como um professor principal ou como um professor auxiliar em uma das salas da escola dominical. Nossa igreja tem potencial para aumentar a escola dominical. Então, nós queremos investir nisso. Se você quer participar disso, nos procure, tá bom? Deus abençoe, tenham todos um domingo de paz e de graça na presença do Senhor. Até a noite, se Deus quiser.